Opa, como é que vocês estão, meus queridos e queridas? Sejam muito bem-vindos. Vamos então à correção de mais um PET, começando agora, né? O PET 5. Então, meus queridos, é o seguinte, aqui nós temos dois textos que vão falar basicamente sobre uma questão muito triste, uma realidade muito triste, que é a questão da poluição, né? A poluição na Baía de Guanabara, sobre o aumento, inclusive, dessa poluição neste local. Todos aqui sabem o que é uma baía? Quando na margem, no litoral de um mar, de um oceano, uma porção desse mar ela acaba invadindo, ela acaba entrando para dentro do território. Então forma ali como se fosse um puxadinho do mar. Vou colocar aí na tela para vocês uma imagem do que é uma baía, especificamente a Baía de Guanabara, para vocês terem ideia do que é uma baía, né? Toda vez que o mar faz esse movimento, de entrar um pouco para dentro do território, e aí ele pode formar várias ilhas, cercar algumas montanhas, certo? Isso é chamado de baía, certo? E lá no Rio de Janeiro recebeu esse nome de Guanabara, que é um nome indígena, de origem tupi, certo? Guana significa seio e bara, mar. Então, seio do mar, né? Exatamente porque ele tem esse formato de uma enseada, né? Esse formato arredondado aí. Então, explicado isso, vamos para as nossas questões. Bacana? Então, eu vou colocar a primeira questão aqui na tela para a gente já partir para a nossa correção. Beleza? Vamos lá? Então, a questão número 1 pergunta o seguinte, questão: de acordo com o texto 1, o que causou a piora na qualidade da água na Baía de Guanabara? Olha, lá no texto a gente vai encontrar essa resposta lá no penúltimo parágrafo, certo? Quando diz o seguinte, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, foram tratados 31,3% do esgoto gerado no estado de Rio de Janeiro em 2018, taxa menor do que os 36,5% do ano de 2010. Então o que acontece aqui é que a gente vai descobrir que isso se deve à diminuição, certo? A diminuição no tratamento do esgoto no Rio de Janeiro. Porque a gente vê, nós observamos aí que lá em 2010 a taxa foi bem maior do que em 2018. Enquanto em 2010 a taxa foi de 36,5%, em 2018 a taxa foi de 31,3%. Então vamos para a nossa questão 2. O texto 2 menciona qual a quantidade de lixo foi retirada da Baía. Qual foi essa quantidade? Então lá no texto 2 nós vamos encontrar essa informação. No texto 2 diz o seguinte, no período entre os dias 12 de março e 11 de maio deste ano, foram recolhidas 350 toneladas de detritos. Beleza? Então vamos lá na questão 3. A questão 3 ainda é referente ao texto 2. Beleza? Então vamos fazer a leitura da questão. Olha só. Segundo o texto, o que fez com que a quantidade de lixo aumentasse? Então a gente vai encontrar essa resposta no texto 2 também. No texto 2 diz o seguinte, de acordo com o órgão estadual, o aumento no volume se deu por causa do maior índice pluviométrico este ano, né? Está falando lá da maior quantidade de chuvas, né, que atingiu o estado do Rio de Janeiro e consequentemente aí, essas chuvas levaram a enchentes, né, em várias regiões, e isso aumenta assim a quantidade da poluição, certo? E também tem um outro fator que é a questão da produção de lixo durante o isolamento social. A gente sabe que as famílias aí ficaram mais tempo dentro de casa, né? Então o aumento do lixo doméstico também favoreceu o aumento da poluição da Baía de Guanabara. Beleza? A questão 4, o que há em comum entre esses dois textos? Os dois textos tratam então de quê? Se fosse para a gente resumir os dois textos em um tema, os dois textos tratam do aumento, não é isso? Da poluição, onde? Na Baía de Guanabara. Os dois textos trazem essa abordagem, esse assunto preocupante que é a questão do aumento da poluição. Pessoal, então vamos para a nossa questão 5. A questão 5 diz o seguinte,
Então vou colocar na tela para vocês. Qual é a principal informação tratada no texto 2 que não foi abordada no texto 1? A questão importante do texto 2 é que ele atribui essa poluição também a um fator novo, que é a questão do isolamento social causada pela pandemia do vírus, é isso? Do novo coronavírus. Então o texto 2 vai dizer que esse aumento se deu devido ao isolamento social, à produção de lixo, pelas pessoas que ficaram mais tempo dentro de casa. Então essa é a informação nova que o texto 2 traz e que não está lá no texto 1. No texto 1 está falando apenas que houve aí uma diminuição, né, no tratamento de esgoto, certo? Enquanto no texto 2 traz essa informação nova, que não foi abordada no texto 1. Bacana, galera? Então vamos para a nossa atividade 2. Atividade 2, nós temos aqui agora um gênero textual, né, que vocês já tiveram contato com esse tipo de texto. Se não me engano, lá no PET 2, né, eu acho que é isso, ou PET 3, ou PET 2 ou PET 3, que é a lei. Beleza? Então eu vou colocar para vocês essa lei aqui na tela. Releiam esta lei, aliás, e a gente volta já com a correção, certo? Pessoal, nós temos aqui uma lei, né, que é conhecida aí como a lei da meia entrada, certo? A lei da meia entrada para estudantes, idosos, jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes, certo? Pessoas com deficiência. Então vamos à nossa primeira questão a respeito desse texto. Quem geralmente pesquisa essa lei? O que leva uma pessoa a pesquisar essa lei? Então essa atividade aqui, essa primeira atividade, ela é muito assim fácil, né? De acordo com aquilo que está previsto ali na lei, certo? De acordo com a quem ela se dirige, nós vamos ter aí os interessados nesse tipo de questão, beleza? Então, se a lei se dirige a determinado público, a determinado grupo, logicamente esse grupo vai ter maior interesse em pesquisar essa lei, não é isso? Então vamos lá, a resposta que eu coloquei aqui para vocês é esta, ó. Estudantes, pais, professores, pessoas com deficiência física, jovem de baixa renda, né? Aí eu coloquei aqui, ó, advogados, promotores de eventos. Por que eu coloquei isso aí? Porque essas pessoas também estão indiretamente ligadas a esse tipo de lei. Porque quando você tem o seu direito violado, né, ou alguém não está querendo cumprir com aquele direito que você adquiriu, você procura um advogado, não é isso? Para correr atrás desse benefício que você está perdendo, não é isso? Eu coloquei também promotores de eventos, porque os promotores de eventos são aquelas pessoas que organizam ali os eventos, não é isso? Uma festa, um espetáculo, não é isso? Um teatro, e para que ele não fique ali perdido, sem saber quem é que tem direito, de repente uma pessoa chega lá querendo participar sem ter esse direito, então ele também vai ter direito, ele também vai ter interesse, aliás, em pesquisar esse tipo de lei para que ele fique bem informado, para que ele não seja lesado por muita gente aí que quer se aproveitar, não é isso? Desses benefícios. Então, são duas perguntas, na verdade, aqui em uma. O que leva uma pessoa a pesquisar essa lei? O interesse em conhecer, em usufruir, defender, não é isso? Como eu falei, ou evitar fraudes. Então vamos lá na questão 2, olha. A que público se destina essa lei? Aqui eu já acabei falando, né, lá no início, a gente vai repetir aqui, ó, estudantes regularmente matriculados nos níveis previstos em lei, certo? Tem que ser estudantes regularmente matriculados, tem que estar numa escola, certo? Tem que ser previsto, tem a lei, uma lei que prevê, o estudante tem que se encaixar dentro desses níveis, beleza? Pessoas com deficiência, né, e seu acompanhante também, quando necessário. Os jovens de 15 a 29 anos de idade de baixa renda, né, aquelas pessoas que tem que estar inscrita no CadÚnico, certo? E cuja renda familiar mensal seja de até 2 salários mínimos na forma do regulamento. Então são essas pessoas aqui as beneficiárias dessa lei, a lei de meia entrada, certo? Que é aquela lei que você só paga ali a metade do ingresso, a metade do valor da entrada naquele evento, naquele ambiente.
Beleza, galera? A3. Na parte superior do texto, encontramos um número da lei e uma data. O que podemos perceber sobre essa lei a partir dessas informações? Olha, aqui é uma questão assim muito pessoal, né? O que a gente pode perceber aqui, no meu caso, que eu pude perceber, que vocês até podem concordar comigo, ou de repente sugerir aí respostas diferentes. O que eu pude perceber aqui é que se trata de uma lei muito nova, uma lei muito recente, né? Uma lei de 2013, uma lei muito nova, né? Para que tantos anos, né? A gente tem aí de educação, né? de cultura nesse país, e só em 2013 é que nós tivemos uma lei aqui regulamentando isso, beneficiando a vida de pessoas carentes e a vida de pessoas aí que não têm condição, ou de estudantes que precisam usufruir mais da nossa cultura, certo? O que eu pude perceber aqui é que se trata de uma lei nova. A questão 4. Essa lei é válida em todo o território nacional ou somente para algumas regiões? Justifique. Meus queridos, olha só. Aqui nós temos várias pistas, né, para que a gente possa falar que se trata de uma lei federal. Uma lei que não vale apenas para uma determinada região do país. Lá no início a gente já vê, lá no início nós já percebemos, Presidência da República. Quando se trata de Presidência da República, é porque se trata de algo aí que abrange todo o território nacional, né? E lá no início ainda fala: a Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Lá no artigo 1º, nós temos também um trechinho que fala o seguinte, em todo o território nacional. Então isso deixa bem claro para nós aí que se trata de uma lei que tem valor, tem validade em todo o território do nosso país. Não é só no estado, não é só em Minas Gerais, é território nacional. Qual o significado da palavra vetado nos parágrafos 3º e 7º dessa lei? Gente, então aqui nós temos uma questão sobre o significado de palavras. Vetado é a mesma coisa que barrado, né? Não deixou passar. E as leis que estavam previstas nesses parágrafos não foram aceitas, ou seja, foram barradas, certo? A questão 6. Qual a importância dessa lei para os estudantes? Olha, dentre as várias respostas que vocês podem ter dado aí, que eu recebi de vocês, nós temos aqui a questão da maior participação, não é isso? Dos estudantes, dessas pessoas que precisam tanto estar inseridas na cultura do nosso país, que precisam participar mais, ter maior contato com teatro, com cinema, com eventos culturais, né, que acontecem nas cidades, certo? Música, shows, tudo isso faz parte da produção cultural do nosso país. Então isso facilita muito a entrada, né, a participação de estudantes, certo? Isso melhora o contato dele com tudo aquilo que é produzido, certo? E ajuda muito na educação, no conhecimento dessas pessoas, né? E quem sabe até através de um contato como esse, o estudante, ali, a pessoa que está frequentando, né, não se interesse e comece de fato, né, a ter aquilo como uma meta, como um sonho a ser realizado futuramente. Não é isso? Então, a resposta está aí para vocês na tela. A questão 7 agora, olha, você já fez uso dessa lei em seu dia a dia? Isso aqui é uma resposta pessoal, né, uma resposta que fica aí a critério de vocês responderem. E no meu caso, eu não fiz uso dessa lei. A resposta fica aí com vocês. Beleza, galera? Meus queridos, então essa foi mais uma correção do nosso PET, a semana 1, né? Então vamos nos preparando já aí para a semana 2, beleza, meus queridos? Então fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.